Bom dia. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. O livro Atos dos Apóstolos, capítulo 1. É meu primeiro livro, caro Teófilo. Escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a realizar e a ensinar. Até o dia em que foi elevado aos céus, logo após haver entregue seus mandamentos, por intermédio do Espírito Santo, aos apóstolos que havia escolhido. O primeiro livro que ele começa dizendo aqui é o Evangelho de Lucas, porque o autor do Atos dos Apóstolos era, na época, o médico Lucas. Ele que escreveu tanto o Evangelho de Lucas quanto o livro Atos dos Apóstolos. Lucas não andou com Jesus, tá? Ele não foi ali um dos apóstolos de Jesus. O trabalho dele é diferente porque ele pesquisou tudo incansavelmente, interrogou, como um cientista da época, tudo para então escrever. Então, não sabemos exatamente quem é esse Teófilo, né? Mas ele escreveu, acreditamos que esse Teófilo que tenha mandado, bancado, né? Financiado ele para essa pesquisa. Então ele começa aqui se referindo, é meu primeiro livro, ou seja, no Evangelho de Lucas. Cara, Teófilo, eu escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a realizar e a ensinar. O Evangelho de Lucas. Até o dia em que foi elevado aos céus, logo após haver entregue mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Então ele fala que no primeiro livro ele escreveu tudo no Evangelho de Lucas, né? A respeito de Jesus, até depois que Jesus tinha ressuscitado e elevado aos céus, como está no Evangelho de Lucas. Versículo 3. Depois do seu martírio, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhe muitas provas incontestáveis da sua ressurreição, aparecendo-lhes por um período de 40 dias seguidos e ensinando-lhes acerca do reino de Deus. O que ele está falando, que nós sabemos disso, que Jesus, depois que morreu, ressuscitou, e durante 40 dias após a sua ressurreição, Jesus apareceu 13 vezes. Apareceu para várias pessoas, e no último ele apareceu para mais de 500 pessoas. Isso para deixar bem claro, sabendo realmente que ele tinha ressuscitado. De uma só vez, teve um momento que foram 500 pessoas, mais de 500 pessoas, a Bíblia nos fala, que viram Jesus depois de ressurreto. Fora isso, ele apareceu para os apóstolos, apareceu para vários deles, dando ordenança, mandamentos e os chamando. Então ele está dizendo, Jesus apresentou-se a ele muitas provas, incontestáveis sua ressurreição, aparecendo-lhe por um período de 40 dias seguidos, ensinando-lhe acerca do reino de Deus. A Bíblia nós sabemos que ela foi escrita por homens, mas homens guiados por Deus, guiados pelo Espírito Santo de Deus. Prova tal que quando você examina toda a Bíblia, você vai ver, por exemplo, que existe partes na Bíblia foi escrita por uma pessoa e em épocas totalmente diferentes, longe de diferença de 500, 600 anos,
pessoas que não se conheciam, e escrevi dando continuidade. Pessoas, lugares diferentes davam continuidade, porque era o Espírito Santo. Então, geralmente, as pessoas gostam de falar, não gosto da Bíblia porque foi escrita por homens. Com certeza absoluta, foram homens, só que foram homens guiados por Deus, guiados pelo Espírito Santo de Deus. Em outro palavras, então, foi o próprio Deus que escreveu, porque foram guiados por ele. E muitos também têm dúvidas. Não querem crer na ressurreição de Jesus. Jesus, depois da morte, ele apareceu para muitas pessoas, exatamente para que ficasse claro, todo ficasse sabendo da ressurreição dele. Ele apareceu várias vezes, 13 vezes, e para pessoas diferentes. E para grande quantidade de pessoas. Então é inegável isso, não tem como negar a ressurreição do Senhor Jesus. Versículo 4 fala, certa ocasião, enquanto ceava com eles, ordenou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que aguardasse a promessa do Pai, a qual salientou ele de mim, de mim ouviste. Ele tinha, para o pessoal falou, olha, não sai de Jerusalém, aguarde a promessa que vocês já ouviram de mim, que eu falei com vocês. Jesus estava falando isso, depois de ressurreto. Falou, não sai de Jerusalém, fique, aguarde até que a promessa se cumpra. Qual que era a promessa? A promessa era o Espírito Santo, né? A vinda do Espírito Santo. Ele tinha dito, falou, não vos deixarei só, eu vou para o Pai. E prometeu, falou, vocês inclusive farão milagres maiores do que eu, porque eu vou para o Pai. E não chore, não fique triste, porque o Consolador estará com vocês. E ele enviou o Consolador, nós temos o Espírito do Senhor, que nos consola, nos guia, nos dirige. E então ele tinha dado ordem, falou, olha, não sai de Jerusalém, não, aguarda a promessa do Pai, que era a promessa do envio do Espírito Santo, que vocês de mim ouviram. Versículo 5. Porquanto João, de fato, batizou com água. Entretanto, dentro de poucos dias, vós sereis batizados com o Espírito Santo. Falou, olha, João, que se refere aqui a João Batista, aquele que inclusive batizou o Senhor Jesus nas águas, lá no Rio Jordão. Falou, olha, João Batista batizou, fazer o batismo com água. Mas vocês receberão o batismo com o Espírito Santo. Essa é a promessa do Pai. Então, se fique em Jerusalém, aguarde para que a partir daí você saia. Porque Jesus estava mostrando para ele que antes de nós sairmos em missão, nós temos que estar preparados. Eu vejo muitas pessoas falando, não, olha, eu me converti, agora eu já vou sair pregando, eu vou fazer isso. Não, nós temos que ser primeiro preparados, nós temos que ter capacitado, nós temos que estar cheio do Espírito de Deus, nós temos que estar cheio do Espírito Santo. Senão não vai resolver nada, vamos estar falando ao vento. Porque nós falamos, mas quem convence é o Espírito Santo. Então Jesus falou que não, antes de você sair, ou seja, não sai por aí pregando, não. Primeiro espera aqui em Jerusalém até receber o batismo. Até estarem cheios do Espírito Santo. A partir daí, então, que comece então, a fazer missões, que comece a pregar, comece a ensinar, a levar o Evangelho. Mas primeiro espere. Primeiro você espera a capacitação que vem do alto. É isso que ele está falando. E nós temos que aprender isso. Nós temos que tomar muito cuidado, porque os neófitos são os jovens, as pessoas recém-convertidas. Ali na empolgação, não, já quero, não, já vão sair, vão pregar, calma. Primeiro, se encha do Senhor. Primeiro, conheça o Senhor. Seja capacitado para você poder falar. E o Espírito Santo de Deus, então, é que vai fazer a obra, ele que vai convencer as pessoas. Versículo 6. Então os que haviam reunido lhe consultaram,
Senhor, será este o tempo em que restaurará o reino a Israel? O Senhor, é agora recente, ele quem diz que vai restaurar o reino de Israel. Essa pergunta que ele fez, nós queremos saber o tempo todo. Ah, Senhor, será agora que o Senhor vai restaurar o meu casamento? Será agora que o Senhor vai me restaurar? Será agora que o Senhor vai restaurar a minha vida profissional? Será agora que você vai restaurar a minha vida financeira? Nós sempre queremos saber. As pessoas são, por natureza, ansiosas. Ah, eu estou sofrendo há muito tempo, passando por lutas. Será agora? Será que Deus vai restaurar a minha vida agora? Será que Deus vai restaurar a minha saúde agora? É agora, Senhor, que o Senhor vai fazer isso? Nós, assim como eles, ficamos questionando. E muitas das vezes nós ficamos pedindo sinais. Ah, Senhor, nos dá um sinal, mostra como o Senhor vai fazer, o Senhor vai fazer agora. É daqui uns dias, é o mês que vem. Me dá um sinal. Nós ficamos pedindo isso, mas são pedidos carnais, que não tem nada a ver com o Evangelho. Não tem. Pessoas ficam pedindo provas. Ah, não, Deus, prova isso, prova aquilo. O Senhor não prometeu em nenhum momento ficar provando nada. E mais, dá-se a impressão que nós somos fiscais das obras dele. Ele tem que estar nos mostrando o que ele está fazendo. Ele tem que estar nos mostrando o que ele vai fazer, quando vai fazer e que maneira. Não, isso aí nós não vamos receber. Olha a resposta que ele deu aqui para ele. Versículo 7. Ele lhes afirmou: não vos compete saber as épocas ou as datas que o Pai estabeleceu por sua exclusiva autoridade. Contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Deus falou: não compete vocês saber épocas, não compete vocês saber tempos, não compete vocês saber nada disto. Mas vocês vão receber o poder do Espírito Santo, ou seja, e vai acontecer, e vocês vão testemunhar em toda parte, até em lugares longínquos, até nos confins da terra. Quando será, Senhor? Não importa quando será. Permaneça firme, persevere. Você alcançará, você vai conseguir, você vai testemunhar. Se você estiver perseverando, aí você vai testemunhar o poder de Deus. O seu testemunho vai cruzar fronteiras, vai alcançar lugares longe, distantes. Mas persevere. Vamos parar com essa infantilidade, com essa criancice. Ah, Senhor, quando é, quando será, quando deixará de ser? Não, se entregue ao Senhor, viva a palavra, pratique o Evangelho. No momento certo acontecerá, porque aquilo que foi estabelecido pela exclusiva autoridade de Deus acontecerá. Vai acontecer. Mas não, pastor, mas é difícil ficar aguardando, é muita luta que nós estamos passando, sofrimento. Luta nós teremos, sempre vamos ter. Se não tem luta nessa questão, vamos ter em outras. De uma maneira ou de outra teremos lutas. Terminou essa, vai ter que iniciar uma outra. O que nós temos que fazer é nos render ao Senhor, confiar nele e viver o Evangelho. Promessa se cumpre. Quando vai ser? O Senhor sabe. Isso é o bastante para nós. Isso é o bastante. Então vamos parar
com essa questão de ficar questionando quando vai ser, quando deixa de ser. Nós não somos fiscais do Senhor. Versículo 9. Tendo dito estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, enquanto eles o contemplavam, até que uma nuvem encobriu as vistas deles. Jesus ressurreto, depois então de dar estas determinações, ele então foi elevado aos céus. E ali diante de todo mundo olhando, Jesus então subindo. Ele foi subindo, todo mundo olhando, até que se perdeu, sumiu no meio das nuvens. Todo mundo vendo, não foi uma só pessoa, não. Ali foi olhos vistos, olhos claros, todo mundo vê, né? No primeiro livro que ele citou, né, que é o Evangelho de Lucas, nas várias aparições de Jesus, no final, ele termina assim, falou, olha, no versículo 48, que é do capítulo 24, que é o último, ele fala assim, vós sereis testemunho desses fatos, eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai, contudo permanecer nessa cidade até que sejais revestido o poder do alto, mandando que eles ficassem em Jerusalém, como Lucas disse agora lá em Atos. Versículo 50, volta, que também fala em Lucas 24, tendo os levado até a proximidade de Betânia, Jesus ergueu as mãos e os abençoou. Enquanto os abençoava, ia retirando-se da presença deles, sendo elevado aos céus. Então eles adoraram e voltaram para Jerusalém, plenos de felicidade, e reuniam-se constantemente no pátio do templo, bendizendo a Deus, né? E depois vocês leiam sobre as aparições de Jesus após a sua ressurreição. E aconteceu que, estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, surgiram junto deles 2 homens vestidos de branco, que lhe comunicaram, homens galileus, por que estáis contemplando as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi elevado ao céu, retornará do mesmo modo como viste subir. Então Jesus foi subindo, todo mundo ele olhando, dando glória, ele foi subindo até subir nas alturas. Agora ele realmente está indo, ele está partindo. E ali eles estão dando glória a Deus, de repente eles estão olhando lá para cima, aí ele vê, surge dois anjos, né, 2 homens de vestido de branco, e fala, escuta, o que é que vocês estão olhando para cima? Porque esse mesmo Jesus que vocês estão vendo ele subir, ele também vai descer, ele também virá. E nós o veremos, ele virá, como já disse, que ele virá nas nuvens, sim. A palavra dele se cumpre. Ele virá com seus anjos, né? Ele virá buscar a sua igreja, ele virá buscar o seu povo. Com certeza absoluta. É a palavra dele e nós aguardamos ansiosamente por esse momento, pelo retorno dele. Versículo 12. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica próximo a Jerusalém, a distância de cerca de 1 quilômetro. E assim que chegaram, subiram a um grande aposento, onde se hospedavam. Estavam presentes Pedro e João, Tiago e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam, unânime em oração, juntamente com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então, o que acontecia? Eles voltaram, então vieram para Jerusalém, segundo as ordens de Jesus, né? E estava longe de mais ou menos ali 1 quilômetro, e eles estavam hospedados, né, num aposento grande,
assim no segundo andar, e foram para lá todos eles, os 11 apóstolos, 11 discípulos, porque Judas tinha morrido, Judas tinha suicidado, Judas o traidor, Judas Iscariote, tinha agora outro Judas que era junto, o Judas filho de Tiago. Então todos eles, juntamente com algumas mulheres, estavam ali perseverando em oração, buscando a presença do Senhor, estavam ali clamando o Senhor, adorando o Senhor. Eles viviam desta maneira. Naquele dia, versículo 15, sendo o número de pessoas ali reunidas, cerca de 120, Pedro se levantou no meio dos irmãos e declarou: irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo predisse por meio da boca de Davi acerca de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Então eles estão ali reunidos, orando. Então Pedro se levanta e fala: olha, gente, o que aconteceu com Jesus era necessário, tinha que acontecer para as Escrituras se cumprir. Já estava previsto, já desde o passado, o próprio Espírito Santo de Deus tinha previsto isso. E o próprio Espírito Santo tinha usado Davi para falar que isso ia acontecer, que ele seria traído por Judas. E isso aconteceu. Então o que aconteceu foi para cumprir as Escrituras. A prisão, a crucificação, a morte de Jesus foi para cumprir as Escrituras. Deus, com antecedência, muitos anos, já tinha revelado tudo o que iria acontecer. Então, não existe todo mundo fala na palavra de Deus, na palavra de Deus se cumpre. Deus tinha dito centenas de anos antes o que iria acontecer. E aconteceu exatamente daquela maneira. Tem o Isaías, considerado o profeta messiânico, fala sobre a vinda de Jesus, fala até como ele era, fala sobre a morte dele, né? Fala um homem de dores, né? Fala que ele viria para morrer, para levar as nossas enfermidades, né? Do pecado. Você encontra isso lá no livro de Isaías, capítulo 53, tá? Tudo foi revelado bem antes. E olha que Isaías ele viveu, ele pregou em aproximadamente 700 anos antes da vinda de Cristo. Imagina, 700 anos antes, ele já estava dizendo: vai acontecer, vai vir assim, assim, assim. E foi o que aconteceu. E Davi, muito anterior também, né? Muito bem. Versículo 16. Irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo predisse por meio da boca de Davi acerca de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Ele foi contado como um dos nossos e teve parte nesse ministério. Com o pagamento que recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo. Ali caiu de cabeça, seu corpo partiu-se ao meio e suas vísceras todas se derramaram. Então o que ocorre? Judas foi um apóstolo, foi um discípulo de Jesus e traiu Jesus. Também já estava previsto, já estava a Bíblia, a Escritura já falava que isso iria acontecer. E agora Lucas está falando, olha, ele participou, ele fez parte do ministério, Lucas falando não, Pedro, né, que levantou, esse é um discurso de Pedro, falou: olha, era necessário que isso acontecesse. Ele foi guia do cego, ele foi contado como nós, ele fazia parte de nós éramos 12, agora somos 11 exatamente porque dos 12 apóstolos restou 11, uma vez que ele foi o traidor, aquele que entregou Jesus, e depois ele morreu, porque com o dinheiro que ele recebeu, que depois ele atirou lá e foi devolver, ele não teve arrependimento, teve remorso. Remorso é diferente de arrependimento. Ele devolveu o dinheiro lá e eles compraram, os sacerdotes compraram um terreno e fizeram daquele terreno ali um cemitério. Judas, ele
suicidou, mas o suicídio dele foi uma coisa terrível, porque ele, procurando suicidar, se amarrou a corda e se enforcou. Mas a corda depois o rebentou, ele caiu ali de cabeça, como é que fala? A barriga dele bateu em cima lá das pedras, o pau partiu-se e as tripas, tudo ali foi para fora. Foi uma morte triste. Ele suicidou e foi uma morte triste, exatamente como fala aqui a Bíblia. Com o pagamento que recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo, ali caiu de cabeça, seu corpo partiu, seu meio, suas vísceras todas se derramaram. Todos em Jerusalém ficaram sabendo desse fato, de maneira que na própria língua deles, essas terras passaram a se chamar Aceldama, que significa campo de sangue. Pedro está falou, olha, tudo isso aconteceu em Jerusalém, todo mundo ficou sabendo, foi conhecido por todos, né, a cidade, todo mundo ficou sabendo de como aconteceu isso. E esse cemitério depois foi dado o nome então de Aceldama, que é campo de sangue. Porquanto, continuou Pedro, está escrito no livro de Salmos, fique em deserto o seu lugar, e não haja ninguém que nele habite, e ainda que outro ocupe o seu lugar. Pedro continua dizendo, falou, olha, está escrito no livro dos Salmos, né? Fazendo a referência que o lugar dele ia ficar deserto, porque ele ia se matar. Mas ao mesmo tempo fala que outra pessoa viesse ocupar o lugar dele. Ou seja, porque era 11... após que voltasse a ser 12. Então deveria outra pessoa ocupar o lugar que foi dele. Versículo 21. Sendo assim, é preciso que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo que o Senhor Jesus viveu entre nós. Desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós ao céu. É fundamental que um deles seja conosco testemunha da sua ressurreição. Falou, olha, é necessário que seja, então, mas essa pessoa tem que ser um homem que o tempo todo esteve conosco, nos acompanhou durante o ministério de Jesus, o ministério terreno, quando ele estava aqui, que viu todas as coisas, que participou de tudo e que esteve junto até no momento que Jesus subiu, depois de Jesus ter morrido, Jesus tinha ressuscitado e subiu ao céu, que esteja junto e que tenha visto isso, que seja uma testemunha fiel, não de alguém só de ouviu dizer, mas alguém que viu e participou tudo. É fundamental que seja uma testemunha leal, uma testemunha verdadeira, né? Então propuseram 2 nomes, José chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. E orando afirmaram, tu, Senhor, que conhece o coração de todas as pessoas, mostra-nos qual desses 2 homens tem escolhido para assumir a vaga nesse ministério e apostolado do qual Judas se desviou, indo para o lugar que lhe era devido. Em seguida lançaram sorte, quando a eles e a sorte caiu sobre Matias. Assim ele foi acrescentado aos 11 apóstolos. Então fizeram uma oração ali, puseram as mãos, depois foi escolhido, então separaram 2, então, José, não Barsabás, conhecido como Justo, e Matias. E os 2, e ali então oraram, puseram as mãos, clamaram para escolher qual dos 2 que iria ocupar o lugar deixado por Judas Iscariote. E então foi escolhido Matias. Então Matias então, que veio participar e veio ser um dos 12. Agora os 12 apóstolos. Mas interessante que nós só vemos falar de Matias aqui nesse nome. Você lê depois toda a Bíblia, você não vê mais falar dele. Você só vê falar aqui nessa escolha. Não sabemos o porquê. Mas tá bom. Eu li hoje o capítulo de Atos Apóstolos, capítulo 1. E todas as dúvidas esclarecemos na Bíblia.
Por isso, em todo tempo, eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenham um bom dia.